é um tema que eu não acredito que nas próximas 200 questões que o INEP imprimir num papel, não haverá uma questão sobre anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, sem dúvida alguma, dentro do grupo das anemias, é a anemia que tem mensagens mais entusiasmantes, mais pitorescas, mais chamativas para examinador. Não é à toa que ela é uma causa específica de anemia, mas que ganha muito espaço em muitas bancas. E o INEP não é diferente. E o grande detalhe é assim, todas as provas, todas as bancas que em algum momento tocaram anemia megaloblástica tem o tema como um tema de predileção, porque não é uma conversa que tu vais ouvir na mesa do lado na pizzaria. Não é. Tu não vais ouvir ninguém falar de anemia megaloblástica assim. Não vai. Sabe, na porta de uma prova, tá lá todo mundo estudando, aquela galera, né, que gosta de usar todos os últimos minutos para estudar e tal, aquela loucura e tal. Por sinal, eu vou fazer uma sugestão, né? Grave essa conversa no celular. Porta de prova, grave. Pega o celular, bota para gravar. Tá, grave o papo ali que tu está tendo com teus amigos e tal, das coisas que tu achas que vai cair. Aí depois que tu saíres da prova, nem precisa ouvir. Pega o áudio, joga para IA e diz assim, ei, a prova foi isso aqui e eu estava falando sobre isso aqui com meus amigos. O que caiu do que eu falei? Não cai nada. Não cai nada, sabe? Nada. E às vezes o que caiu tu não vai nem acertar também. Então, enfim. Mas às vezes vai cair uma coisinha ou outra, mas de 1000 que tu fales vai cair uma, né? Era melhor conversar sobre outra coisa, né? Falar mal dos outros. É sempre mais interessante, a gente fica mais animado para a prova até. Mas tu não vais ouvir ninguém falar de anemia megaloblástica, porque não é um tema, sabe, que habitualmente está no radar. Então, quando aparece numa banca, a gente tem que valorizar. Tem que valorizar. E o grande detalhe do INEP é que quando a gente pega no histórico, tem 3 questões de prova objetiva. Tu podes olhar lá dentro do Hardware Q. Lembrando que quem tem o Trilha Hardware tem acesso ao Hardware Q completo, acesso completo e restrito, inclusive com todas as aulas, todos os flashcards e tal. O Sprint é a mesma coisa. Mas quem não tem Sprint ou Trilha, a gente liberou o acesso gratuito do Hardware Q e tem algumas travas, né, como número de aulas, tu pode assistir a uma por dia só, quem não tem Sprint e Trilha. E flashcard tem trava também, de número por dia, mas o resto está tudo liberado lá. E lá, entrando, tu pode ver o raio-x de prova. E lá no raio-x de distribuição por tema, tu consegues encontrar as questões de cada um dos temas específicos. E lá tá as questões de anemia megaloblástica. São 3, mas o detalhe é que recentemente apareceu em prova prática que o INEP aplicou. Prova prática. Cara, uma prova prática de anemia megaloblástica, isso não é normal. Desculpa, mas não é normal. Não é normal. Isso, assim, motiva reflexões. É um tema especial para a banca. É um tema especial. E o grande detalhe de que me faz não crer que nas próximas 200 questões, eu estou falando das próximas 200 porque tem a prova do Enare e tem a prova do Revalida, né, que vai acontecer no mesmo dia, que são do INEP. Eu não acredito que não apareça porque a última questão de anemia megaloblástica foi em 2023, do histórico INEP. Então, tá na hora de aparecer de novo, sabe? Então, por isso eu acho que é um tema importante e é um tema, como eu disse, delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Delicioso porque é diferentão da discussão de qualquer outra das anemias, porque quando a gente entende a filosofia por trás da anemia megaloblástica, fica tudo muito fácil de ser sedimentado e da gente não esquecer jamais. Quer ver só? Tudo que a gente precisa gravar, tudo que precisa ser memorizado é apenas um aspecto. É que a anemia megaloblástica ocorre habitualmente por carência de vitamina B12 e ou de ácido fólico. Esse é o único ponto que precisa ser memorizado, porque o resto flui. Quer ver como flui? Por que diabos o indivíduo pode ter anemia com falta de B12 ou ácido fólico? Pensei que fosse ferro. Pensei que fosse ferro, porque tem que comer muito feijão, muita beterraba, muito sei lá o quê, só conversa fiada, enfim. Mas não, a B12 e ácido fólico também são muito importantes para a eritropoiese. São. E por quê? É que B12 e ácido fólico são essenciais para a síntese do tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato, que é um constituinte essencial de ácido nucleico.
E daí? Pode parar, papai. Pensa comigo. Se B12 e ácido fólico são essenciais para que a gente forme ácido nucleico, se a gente tiver deficiência de B12 e ou de ácido fólico, a gente vai ter dificuldade de formar ácido nucleico. E onde é que é importante formar ácido nucleico no nosso corpo? Em vários lugares, mas principalmente na medula. Ácido nucleico, formar ácido nucleico é essencial para que a gente consiga formar novas células. A mitose, uma célula na origem 2, uma mágica, uma célula na origem 2, precisa de síntese de ácido nucleico. Porque uma célula vai dar origem a 2. Como é que uma vai dividir o seu núcleo e pega metade, outra pega metade, e a outra vai pegar metade da metade, da metade, da metade, da metade, daqui a pouco não tem mais núcleo. Não. A célula tem que multiplicar o citoplasma, multiplicar o material genético e gerar 2 novas células, mitose. É isso. Se o indivíduo não tiver formação adequada de ácido nucleico, a mitose não vai acontecer. E o ambiente do nosso corpo onde a mitose mais acontece o tempo inteiro, minuto após minuto, é na medula. A eritropoese exige isso, isso é fundamental, entendeu? E aí o problema é que se o indivíduo não conseguir fazer isso porque não formar ácido nucleico, não vai ter divisão celular adequada, resultado, em linhas gerais, vai formar célula vermelha, vai ter anemia. Esse é o pensamento, entendeu? Pensamento simples, simples, simples assim. Só que a anemia megaloblástica não é só isso. Ela tem outros elementos. E para a gente entender, sem memorizar os outros elementos, basta dar uma observada no que de fato acontece no processo de divisão celular. Como é a mitose? Eu não vou falar aqui de prófase, anáfase, metáfase, telófase, lembra dessas ossos? O cinetocoro, o sistema de microtubo. Não vou falar disso não. Não vou falar disso não. Aqui a conversa é direta e reta, sabe? Direta e reta. O que acontece no processo de mitose? Uma célula origem a 2, tá. Mas, em linhas gerais, como é que está escrito lá na Wikipedia? Lá na Wikipedia está escrito assim: para que a gente tenha mitose, uma célula se transformando em 2, a célula tem que crescer e multiplicar o citoplasma. O citoplasma, que antes era pequenininho, tem que ficar grandão, certo? O citoplasma cresce, multiplica as organelas citoplasmáticas e tal, e o núcleo também. E aí a gente tem que passar por todo o processo de divisão nuclear. E o processo de divisão nuclear começa, obviamente, com a duplicação do material genético. Condensa a cromatina, porque se for multiplicar a cromatina com ela toda enrolada, não dá, né? Vai ficar um nó que ninguém vai conseguir desatar. Então, condensa a cromatina, duplica o DNA. Depois a gente pode afrouxar a cromatina de novo, enfim, até que alguém vem e passa o facão e divide a célula em 2. Entendeu? Isso é mitose. Em linhas gerais é isso. Multiplicou o citoplasma, multiplicou a organela, multiplicou o material genético. Tudo bem. Isso é o normal. O que acontece no indivíduo que tenha carência de B12 e ou ácido fólico? Essa pessoa tem dificuldade de formar ácido nucleico, sintetizar. Tá. Como é a divisão celular dessas pessoas? Vamos lá, célula, divida, por favor. O citoplasma começa a crescer. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo, 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 porque vai ter que dar origem a 2 células. Ao mesmo tempo, o núcleo tem que dividir. E como é que vai ser? Porque não tem ácido nucleico. Não tem como sintetizar ácido nucleico. Como é que vai duplicar? Demora a duplicação do material genético. Entendeu? Condensa a cromatina e tal. Mas na hora de multiplicar, cadê uma... Ei, papai, ei, vamos trabalhar aqui. Precisa duplicar o material genético. Cadê? Enquanto está nesse cadê, a cobrança enlouquecida dentro do núcleo, o citoplasma está crescendo. O citoplasma está crescendo, tá entendendo? O citoplasma está crescendo. Caraca, o citoplasma não para de crescer. Esse citoplasma para de crescer. Não, tô crescendo, o núcleo, vamos lá. E o núcleo não duplica. E fica um lenga-lenga. O indivíduo demora para formar célula, tá? Vai ter anemia, tudo bem. Mas na hora que conseguir, finalmente, duplicar o material genético, na hora que o núcleo estiver pronto, se é assim, pronto, pode passar o facão aqui no meio para dar origem a 2 novas células. Quando passa o facão e a gente olha o resultado final, tá lá as células novas com os seus núcleos bonitinhos, mas com citoplasma gigantesco. Entendeu? O indivíduo tem pouca hemoglobina, formou pouca, tá bom, ok, mas as células que foram formadas estão gigantes.
Por isso a anemia megaloblástica, entendeu? É por isso, por isso. E o que a gente vê na periferia são hemácias grandinhas, hemácias macrocíticas. A anemia megaloblástica é uma das causas clássicas de anemia macrocítica. Não é só ela, infelizmente, porque se fosse só ela, sempre que a gente encontrasse anemia com VCM maior do que 100, megaloblástica. Só que não é só ela. Existem outras situações que podem justificar o indivíduo ter anemia macrocítica. Por exemplo, hipotiroidismo, síndrome mielodisplásica, hemólise, anemia hemolítica, a anemia aplásica, tem outras situações. Por isso, a gente não pode parar o entendimento da anemia megaloblástica com a ideia de que é uma anemia macrocítica. Tudo bem, é a mais clássica, mas isso é só uma pista inicial. Anemia com volume corpuscular médio maior do que 100. Mas para a gente pensar mesmo, a gente precisa esticar um pouquinho mais toda a filosofia da anemia megaloblástica. Precisa. O problema todo é que o indivíduo teve demora na maturação do núcleo. Isso impacta a formação de novas células vermelhas e as formadas ficam com o citoplasma gigantesco. Ok. Só que tem um pequeno detalhe, né? É que a medula não vive para produzir célula vermelha apenas. A medula, papai, também precisa ter mitoses para produzir células brancas, série plaquetária. Não precisa, claro que precisa. Qual é a conclusão de todo o raciocínio? É que além do indivíduo ter lentificação para formar hemácia, também terá para formar leucócitos e plaquetas. Uai, Fabrício, sério? Sério. Quer dizer então que pode ter leucopenia? Pode ter plaquetopenia? Então pode ter pancitopenia? Pode. Pode ter Olha que espetáculo. Olha que espetáculo. O indivíduo pode ter anemia, tá? Que vai ser elevado, é uma grande pista, tá? Beleza. Mas pode ter pancitopenia. Isso é muito importante. Muito. Ai, quando eu vejo alguém com pancitopenia, eu logo penso em leucemia, ou penso em anemia plásica. Tá, pode pensar nessas jossas também, pode pensar. Mas pode ser anemia megaloblástica. Pode ser. Entendeu? Pode ser. É um comemorativo importante que pode, mais uma vez, perceba o condicional, pode estar presente. Pode. Tudo porque demora para maturar núcleo, demora para concluir divisão celular. É um lenga-lenga, demora. As células, ficam velhas na medula, velhas e não multiplicam. E se fica velha, pode morrer. Ei. É o processo natural, cara. Infelizmente. Ela fica velha e pode morrer. E aí, pensa comigo. Um monte de célula velha na medula. Elas vão morrer. Vai ter uma célula que vai morrer dentro da medula. E se as células morrem na medula, elas jogam tanto para a medula quanto um pouquinho para fora da medula também os seus constituintes. Quer dizer que o indivíduo pode jogar constituinte para fora, né? Tá. O que tem dentro da célula? Desidrogenase lática. A DHL pode se elevar na anemia megaloblástica. As células vermelhas jogam um pouquinho de hemoglobina. Não é tanto assim como a gente vê na hemólise, mas joga um pouquinho. A hemoglobina pode ser metabolizada e pode surgir bilirrubina indireta. Pode ter elevação de bilirrubina indireta. Não é como na hemólise. Não é. Na hemólise é muito mais. Mas eleva. Porque as células morrem dentro da medula. Entendeu? Por sinal, né? A elevação de bilirrubina indireta costuma ser discreta. Discreta porque a hemoglobina está sendo liberada dentro da medula e vai pouco para a periferia, ok. Mas DHL costuma aumentar bem, sabe? Costuma aumentar bem, porque DHL não é só na célula vermelha, é da célula branca, da série plaquetária, então é muito DHL. E esse costuma subir, é um marco importante. Pode ter anemia macrocítica, pode ter pancitopenia, porque as células envelhecem, podem morrer, pode levar DHL, pode levar bilirrubina indireta. Me diz se isso não é um prato cheio para examinador. O cara botar todos esses comemorativos, uma questão com enunciado gigantesco. Claro que é, papai. Tudo isso é muito, muito relevante. E a gente não precisa memorizar, é só entender. Porque tudo acontece. Porque a jossa da multiplicação celular está travada. As células envelhecem na medula e não vão ser liberadas. Demora para liberar, só tem uma exceção. Às vezes não dá para ficar segurando célula na medula, não. Tem que dizer assim, minha filha, olha, você não está pronta ainda, mas eu vou ter que te liberar. Não dá. A gente está precisando muito de você. Não dá.
Muita atenção com os neutrófilos. Neutrófilo, cara, sabe, é o soldado raso, ok? Mas assim, é fundamental para combater infecções bacterianas. Se a gente tiver uma suspeita que libera neutrófilo, pelo amor de Deus. Ah, mas ele não está pronto. Libera de calça curta. Não quero saber. Libera do jeito que está. E nisso de liberar neutrófilo do jeito que está, o neutrófilo pode sair para a periferia sem ter o núcleo organizado. O núcleo estava todo frouxo, estava tudo bagunçado e tal. Não tinha completado a divisão celular. E aí o que a gente pode perceber na periferia? Neutrófilos com núcleo poliglobulado, ou plurissegmentado, ou multissegmentado, enfim. O neutrófilo é uma célula segmentada. Né? O segmentado se refere à presença de lóbulos. Geralmente são 3 lóbulos no núcleo do neutrófilo. A gente vê 3 bolotinhas conectadas, né, na lâmina do sangue periférico. O neutrófilo que é liberado sem concluir a divisão celular sai com vários lóbulos, 6, 7, 8 lóbulos. Isso não é patognomônico de anemia megaloblástica, mas no contexto clínico específico fala muito a favor da doença. É o neutrófilo liberado de calça curta. Não tinha completado a divisão, mas teve que sair porque a gente precisa de você, papai. Entendeu? Diga se isso não é fantástico, se isso não é maravilhoso, se isso não é muito atrativo para o examinador. Preparar uma questão e dizer assim, eu quero ver quem vai acertar essa questão. Quando o examinador vai botar uma questão na prova, o pensamento dele é esse, sabe? Ó, essa questão que eu vou fazer aqui, cara, quem acertar aqui merece. Quem não acertar aqui, eu quero que se exploda. E aí o cara monta, ele lembra os conceitos, ele já viu uma questão anteriormente do assunto, já viu, e ele monta e espalha dentro da questão, na hora que vai montar, né, a estrutura, vai espalhando os elementos sugestivos. E o neutrófilo plurissegmentado é um elemento que pelo menos metade das questões de anemia megaloblástica tem, sabe? No finalzinho tá lá. No sangue periférico foram vistos neutrófilos plurissegmentados. Ah, papai, viu isso daí? Tem que pensar no contexto, tem que pensar. Entendeu? E aí, pensou, tem que partir para dar o diagnóstico. E aí, como é que a gente dá o diagnóstico? O diagnóstico da anemia megaloblástica habitualmente é dado com a gente documentando a deficiência de B12 e ou de ácido fólico. E como é que a gente faz isso? Dosando. Dosa B12 e ou ácido fólico. Entendeu? Tem um quadro suspeito. Dosei. Tá baixo? Pronto. Acabou-se. Anemia megaloblástica. Aê, tá, deu um diagnóstico. Pois é. É isso. Agora, às vezes, o examinador gosta da mensagem adicional, né? Gosta de fazer charadinhas. E o que pode acontecer é que o examinador pergunte de maneiras indiretas de definir o diagnóstico. Existe uma muito clássica. É que se a gente não quiser dosar B12 e ácido fólico, quiser tirar uma onda na enfermaria, a gente pode solicitar a avaliação de alguns metabólitos que podem se elevar pela deficiência de B12 e ácido fólico. Por exemplo, homocisteína. Em toda essa dinâmica de formação do tetraidrofolato, toda a dinâmica de formação do tetraidrofolato, que B12 e ácido fólico influenciam, algumas substâncias se aproveitam dessa dinâmica de formação para ter o seu metabolismo. Uma delas é a homocisteína. Indivíduos com falta de B12 e ou de ácido fólico podem ter elevação de homocisteína. Isso é um fato. Tanto carência de B12 quanto de ácido fólico. Agora, cuidado. É que existe um outro metabólito que pode se elevar especificamente na carência de B12. O ácido metilmalônico. Isso é importante. Isso tem que ser lembrado. A vitamina B12, ela também é relevante para o metabolismo da metionina. Do metabolismo da metionina, né, na dinâmica do metabolismo da metionina, o ácido metilmalônico acaba sendo envolvido, de forma que na carência de B12 seus níveis podem ficar elevados. Tudo bem. Por que é importante lembrar dessa jossa? É importante porque, às vezes, o examinador, ao invés de falar dos níveis reduzidos de B12, fala da elevação do ácido metilmalônico. E a gente precisa estar atento para esse detalhe e fisgar a dica e entender que se trata de deficiência de B12 e não de ácido fólico e que provavelmente é anemia megaloblástica. Ok. Isso é importante. Mas isso também é importante por um outro detalhe. É que a dinâmica metionina e ácido metilmalônico interferem na atividade neuronal. Atenção!
Esses níveis elevados de ácido betamalônico são interessantes na dinâmica diagnóstica, ok, mas ajudam também a gente a lembrar de um componente fisiopatológico da anemia megaloblástica muito importante. É que a alteração no metabolismo da metionina faz com que o indivíduo possa ter doença neurológica associada à falta de B12, mas não de ácido fólico. E doença neurológica que pode se manifestar de várias formas. Pode ter síndrome demencial? Pode. Pode ter parestesias? Pode. Pode ter síndrome do cordão posterior da medula? Pode. Síndrome do cordão posterior da medula, que acontece, por exemplo, na sífilis, no tabes dorsalis. O indivíduo tem a marcha tabética, né? Tem alteração de propriocepção, perde senso de vibração profunda, tem a marcha talonante, né? Que o indivíduo não consegue identificar, né? Vai batendo o pé com força no chão porque não sabe que o chão está ali, né? Quem foi que tirou o chão daqui, meu Deus? E bate o pé com, né? Com força, enfim. Nossa, bebeu, encheu a cara? Não, é falta de B12 mesmo na lata. Enfim. Então, esse quadro neurológico tem que nos chamar a atenção diante de um cenário clínico sugestivo, para pensar em anemia megaloblástica, claro, mas vincular a deficiência de B12. Então, é um elemento adicional na dinâmica do quadro clínico. Veja que coisa robusta e entusiasmante. Além de tudo que a gente discutiu, devia ter anemia macrocítica, ok, mas pode ter pancitopenia, elevação de DHL, elevação de bilirrubina indireta, neutrófilo plurissegmentado. Ainda tem um quadro neurológico que pode aparecer e que se vincula à deficiência de B12. Isso é muito interessante e é muito importante. Obviamente, né, o examinador, que não é besta nem nada, pelo contrário, ele quer dar uma de sabidinho, muitas vezes coloca o quadro clínico e lança no meio da questão o quadro neurológico e a resposta coloca nas alternativas. Deficiência de ácido fólico, deficiência de B12. É B12. Se tiver quadro neurológico, é deficiência de B12. Ah, mas não vai nem dosar? Não, porque o examinador quer saber se a gente manja do conceito. Entendeu? Aí eu vou anular a questão, porque ele disse, não, papai, ele quer saber se a gente entende o conceito. É isso que o cara quis botar na prova. Entendeu? Isso é muito, muito, muito importante. Até porque todo examinador que se preze foi aluno de medicina. E uma vez tendo sido aluno de medicina, ele sabe que na clínica médica existem dois ambientes relativamente tenebrosos para a maioria de nós, mortais. Existem dois ambientes tenebrosos. É o ambiente da nefrologia e o da neurologia. Ah, ele sabe disso. Por mais que o examinador goste, por mais que ele goste, ele sabe que aqueles não são ambientes que as pessoas consigam transitar com tranquilidade. Todo mundo entra ali sobressaltado, sabe? Quem diz que gosta, muitas vezes está tirando onda. Fica de olho, hein? Essa galera que fala assim, eu adoro nefrologia, eu adoro nefrologia, eu adoro neuro, meu Deus, tal. Muitas vezes está tirando onda, sabe? Muitas vezes. Porque não são ambientes, sabe, muito... É diferente da cardiologia. A cardiologia é um ambiente muito saudável, né? Geralmente com as pessoas de temperamento sanguíneo e todo mundo dragando de mãos dadas na cardiologia, tudo muito legal. A pneumologia, que não faz mal a ninguém, né? A reumato, que tem as doenças entusiasmantes, todo mundo acha legal aquilo, e só acha legal porque tudo trata com corticoide, então é fácil no fim das contas, né? A infectologia, né? Enfim, tudo pode ser na infectologia, todo mundo acha bacana também. Agora, vá brincar na neuro. Ai. Então, o que acontece? O examinador muitas vezes começa a questão com um quadro neurológico. E aí a gente olha e perde o trilho. Fala assim, eita caramba. Ixi Maria. O cara tem parestesias. O indivíduo tem déficit de vibração profunda. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí todas as alternativas parecem fazer sentido, sabe? Mielite transversa. Ai, pode ser. O indivíduo tem esclerose múltipla, pode ser. E tem miastenia graves, pode ser. Né? Então, muito cuidado, porque o examinador habitualmente organiza a questão de forma que ele ache que pode trazer o maior estresse para quem está submetendo a prova. Então, é muito interessante a gente ter cuidado e, obviamente, né, a gente precisa avançar na neurologia, entender a dinâmica do diagnóstico topográfico, isso é fundamental e é onde a gente habitualmente vai conseguir organizar o raciocínio e chegar à conclusão que se trate possivelmente de uma doença metabólica, no caso a deficiência de B12. Isso é importante. Mas eu quero chamar a atenção aqui, estou falando de uma maneira muito jocosa até, é que a gente precisa tomar cuidado com as artimanhas do examinador. E muitas questões
Tem uma questão do INEP que fez um pouquinho isso até, mas muitas outras bancas usam esse artifício. A Unifesp, por exemplo, é mestre em fazer isso, né? Mestre em fazer isso. Em começar a questão com quadro neurológico, porque sabe que aquilo ali sabe, tira alguém do trilho e a pessoa não vai, muitas vezes, conseguir transitar pela questão, né? Então tem que tomar cuidado, porque esse é um elemento importante que aponta fortemente para a deficiência de B12. Esse é um ponto muito, muito, muito interessante, muito de ser lembrado. E veja que o quadro ficou muito robusto. A gente tem muitas pistas. Por isso que é um quadro muito convidativo. Muito. Principalmente porque na dinâmica de pistas, a gente não pode negar a essência da anemia megaloblástica. E a essência da anemia megaloblástica é falta de B12 e ou ácido fólico. E na dinâmica diagnóstica, obviamente, uma pergunta crítica é: por que diabos o indivíduo tem falta de B12 e o ácido fólico? Por que essa pergunta precisa ser respondida? Porque entendendo por que o indivíduo pode ter falta, isso provavelmente estará presente no quadro clínico, entendeu? Então, além dos dados de manifestações da doença, manifestações clínicas laboratoriais, obviamente, o examinador vai colocar na questão um elemento que faz a gente pensar, essa pessoa que deve ter falta, carência de B12 por essa razão. Então esse é um elemento que estará presente, porque ninguém, assim, sabe, não é normal a pessoa ter falta de B12 ou ácido fólico, não é normal. E por isso a gente precisa minimamente lembrar onde é que fica B12 e ácido fólico no supermercado. Tem que lembrar. Qual é o corredor do supermercado? Qual é? É higiene, é laticínios, hortifruti? Qual é o setor do supermercado? Tem que lembrar. Onde é, afinal de contas, onde é que ficam essas joias? Como é que a gente pode ter deficiência? Isso é importante. Isso é importante. Muito importante. E são diferentes. O ácido fólico, por exemplo, também conhecido no submundo da medicina como ácido fólico. Não estou em Belém do Pará. Não, sem críticas, tá? Ao sotaque do pessoal de Belém ou de Belém. Mas lá eles falam ácido fólico e eles estão certos, porque o ácido fólico está presente habitualmente em folhas verdes e vegetais. É lá que está presente ácido fólico. E tem um grande detalhe, é que muitas vezes a carência de ácido fólico vem por questões dietéticas. O nosso estoque de ácido fólico, ele é muito pequeno, não é muito duradouro, não. Não é. Então, a gente tem que estar sempre bem nutrido, sabe? De vegetais, folhas verdes e tal, isso é importante. Um dos problemas pode ser esse. Então, a questão dietética importa. Isso é mais crítico até em crianças piquititinhas, né? Ou em cenários que têm uma demanda elevada, por exemplo, na gestação. Né? Não é à toa que gestante a gente suplementa ácido fólico, né? Suplementa para evitar complicações fetais e tal, mas a demanda é elevada. Outro cenário que a demanda é elevada também, que é importante lembrar, é nas situações de hemólise, né? O indivíduo que tem anemia hemolítica, anemia falciforme, por exemplo, a pessoa vai consumindo muito ácido fólico. Consome, e não tem como, assim, a não ser que a pessoa vá pastar todo dia, né? Senão, a gente tem que suplementar. Então, indivíduos com hemólise crônica geralmente usam ácido fólico para suplementar, porque senão eles vão desenvolver anemia hemolástica, entendeu? Vão desenvolver, não tenha dúvida disso. Então, o aspecto dietético, principalmente no contexto de alta demanda, importa pra caramba, assim como a absorção. E aí vale lembrar que ácido fólico é absorvido no duodeno e jejum. Não precisa muito de estômago. Duodeno e jejum. E aí, às vezes, a questão brinca com doenças que interferem em duodeno e jejum, por exemplo, doença celíaca. A sede da doença celíaca é duodeno, pode chegar no jejum, duodeno. Então, a doença celíaca pode interferir, sem dúvida alguma, na absorção de ácido fólico. Entendeu? Então, veja como é importante o aspecto dietético, porque o nosso estoque não é duradouro. Doenças que tenham demanda aumentada de ácido fólico, a gente tem que produzir muita célula, e o contexto de absorção. Mas às vezes também a gente absorve e não consegue metabolizar. Esse é um outro problema que precisa ser lembrado. Existem fármacos que interferem intensamente na metabolização do ácido fólico. Existem. E não precisa fazer muita força para lembrar. Quer ver uma situação clássica? Indivíduos que usem sulfametoxazol trimetroprima. Tanto a trimetroprima como o sulfametoxazol interferem no metabolismo do ácido fólico. Quem é que usa muito isso? Indivíduo com infecção pelo HIV, pessoas que vivem com HIV e que fazem profilaxia para pneumocistose ou para neurotoxoplasmose, entendeu? Tem que usar ácido fólico. Tem que usar, tem que ficar de olho, né? Tem que suplementar e tal, né? Isso é importante, tem que suplementar o folato. Outra é neurotoxoplasmose, também é importante, né? E aí a gente, tanto pela sulfa, né, como a pirimetamina,
E no tratamento, inclusive, que é um tratamento prolongado, né, suplementar é importante. Aí a gente suplementa até na forma de ácido folínico, né, por conta de toda a dificuldade na metabolização. Isso é importante. E um outro fármaco que vale lembrar, muito, muito importante, é o metotrexato, muito utilizado nessas reumáticas, que também interfere, né, inibe a dihidrofolato redutase e interfere no metabolismo do ácido fólico. Então, por que é interessante, né, lembrar desses pontos? Porque a doença é uma doença de charadinhas. Assim é a anemia megaloblástica na prova. O examinador monta uma charada. E no meio da charada, o cara solta lá que o paciente tem artrite reumatoide e usa metotrexato. Aí a gente olha que o cara tem artrite reumatoide e fala, é anemia de doença crônica. De onde, papai? Porque anemia de doença crônica geralmente é normocítica. De onde? O cara tem anemia macrocítica e tal. Mas o cara joga a artrite reumatoide pra gente pensar nessa possibilidade. Mas o problema não é a artrite, o problema é o metotrexato. Entendeu? Então tudo isso precisa estar no radar. Tudo. Às vezes, é epilepsia e usa ácido valproico. Sabe? Vários anticonvulsivantes podem também interferir no metabolismo do ácido fólico. Então é importante. É importante lembrar o que pode interferir na síntese ou na metabolização, do ácido fólico. Isso é importante porque pode estar presente na questão e vai facilitar a nossa conclusão diagnóstica. Isso é relevante. E, obviamente, você tem que lembrar do ácido fólico, tem que lembrar da B12. Mas a B12 é outra conversa. A B12 está em outro corredor do supermercado. A B12 não tem nada a ver com planta. B12 está presente em produtos de origem animal. Carne, ovo, produto de origem animal. É lá que está a B12. Ele vai falar, não, mas eu não como, eu sou, vegetariano estrito e tal. Pois é, não se estresse muito não. Não se estresse, porque diferente do ácido fólico, os nossos estoques de B12 são bem duradouros. Para que a gente fique sem B12 no corpo, a gente precisa passar muito tempo sem pensar em produtos de origem animal. Muito tempo é assim, 3, 4 anos, sabe? Então, geralmente, o problema na deficiência de B12 não é dietético. Geralmente não é. Cara, se a pessoa pensar em carne, chega no ouvido da pessoa e fala assim, carne, já suplementa o estoque, entendeu? Então tem que estar muito tempo sem comer nada de origem animal. Geralmente, o detalhe da B12 é problema na absorção. E aí tem um ponto interessante. É que toda a dinâmica de absorção da B12 envolve muitos elementos do trato digestivo. Não é apenas duodeno e jejum, como no ácido fólico, não. A B12 precisa de estômago, precisa de pâncreas, precisa de íleo. São 3 regiões críticas que a gente precisa, ou 3 segmentos críticos. Para lembrar em linhas gerais, porque isso aqui é uma dinâmica de revisão, né? A gente precisa da acidez gástrica para tirar a B12 das proteínas alimentares. A gente precisa do estômago também produzindo o fator intrínseco, que vai ajudar na absorção da B12 no íleo. Precisa de enzimas pancreáticas para descolar de vez a B12 do ligante R, que protege a B12 de ser digerida no estômago. E precisa do íleo, onde junto com o fator intrínseco que foi produzido no estômago, a B12 acaba sendo absorvida. Tudo isso é importante. Se tu estudaste anemia megaloblástica uma vez na vida, essa é uma discussão de revisão, tu lembras desses elementos. E por que é importante lembrar desses elementos? É que se o indivíduo tiver uma doença no estômago, fez gastrectomia, usa inibidor de bomba de prótons, não é uma doença, mas é um cenário que interfere na dinâmica do estômago. Ou o indivíduo tem atrofia da mucosa gástrica, tem hipocloridria importante. Tudo isso interfere na retirada da B12 das proteínas alimentares. Tudo isso atrapalha a produção do fator intrínseco. E aí lá no íleo a B12 não vai ser absorvida. Se o indivíduo tiver pancreatite crônica, uma doença pancreática exuberante, não produz enzimas hepáticas. E aí não consegue deixar a B12 pronta para ser absorvida. Isso é um outro problema. Se o indivíduo tiver uma doença no íleo, tuberculose, doença de Crohn, linfoma, ou mesmo supercrescimento bacteriano, e tem várias doenças que podem fazer isso, né? Quer ver um exemplo? Esclerose sistêmica. Esclerose sistêmica é uma doença que o indivíduo tem alteração na motilidade e pode ter supercrescimento bacteriano. Atrapalha a absorção. Fica cheio de bactéria, não dá. Não dá para ser absorvido. Entendeu? Então, tudo isso importa. Todos são elementos que a gente precisa ter atenção na dinâmica da B12, porque doença em qualquer um desses segmentos, qualquer um desses compartimentos, pode justificar a carência e pode estar presente no cenário apresentado pelo examinador.
mas eu acho que, ainda que a gente lembre resumidamente desses compartimentos, existem duas causas importantes de carência de B12 que a gente precisa marcar com um asterisco. Duas importantes, bem relevantes. A primeira delas tem a ver com o estômago. É uma doença imunomediada, conhecida como anemia perniciosa. A anemia perniciosa é um cenário que o indivíduo desenvolve atrofia da mucosa gástrica, imunomediada. A gente, por sinal, consegue encontrar esse boom imunomediado do indivíduo na forma de alguns autoanticorpos, como o anticorpo anticélula parietal e ou o anticorpo antifator intrínseco. E aí, só pelo nome do autoanticorpo já dá para entender o drama da doença. O indivíduo não tem acidez adequada e não produz fator intrínseco. Resultado, não consegue absorver B12. Essa doença é tão importante no contexto de deficiência de B12 que muitas vezes o examinador usa a anemia perniciosa como sinônimo de anemia megaloblástica. Então, muita atenção. Às vezes não tem escrito na questão anemia megaloblástica, mas está escrito anemia perniciosa. O examinador está se referindo a uma etiologia muito importante de anemia megaloblástica. Essa é uma causa que merece um asterisco. A outra é muito relevante. Uso de metformina. A metformina, a poderosa metformina utilizada no tratamento do diabetes, pode promover deficiência de B12. E veja, isso é muito frequente. Se estima que até 30% dos indivíduos que usam metformina podem ter um grau de carência de B12. Não necessariamente tem anemia megaloblástica, calma. Mas pode ter um impacto na quantidade de B12 do corpo. Por uma razão que ninguém sabe exatamente qual é o principal mecanismo. Muito tempo se acreditou que tivesse a ver com a alteração do trânsito intestinal que a metformina pode gerar. Mas hoje se imagina que isso seja multifatorial. Mas não importa. O fato é que se tiver metformina no meio da questão, não é falta de ácido fólico. Sempre que tiver medicamento com anemia macrocítica, é ácido fólico. Está interferindo no... Calma. A metformina interfere no metabolismo e ou na absorção da vitamina B12. Todas essas mensagens que estão extremamente conectadas numa historinha fácil de ser contadas são muito importantes para que a gente domine a anemia megaloblástica. Isso é o que a gente precisa saber. É isso. O tratamento não, Fabrício, me poupe. O tratamento é dar a jossa do ácido fólico, dar a jossa da B12 e ponto final. Essa era a conversa da manhã de domingo. Era isso que a gente precisava revisitar na anemia megaloblástica, e eu duvido que não seja um tema que esteja no radar do INEP. Duvido, e a gente não vai ter dificuldade. Não vai ter mesmo.